Olá, sétimo ano. Vamos para a correção da semana 4 do PET volume 4. E o tema de vocês dessa semana é a sociedade açucareira no Brasil colônia. A sociedade colonial era formada basicamente por estes setores. O grupo de maior prestígio era os senhores de engenho, né? Tá lá no topo da pirâmide. Eles eram os donos das terras, né, dos maquinários e dos escravizados. Abaixo deles vinham os trabalhadores livres, né, que são os lavradores da terra, que possuíam terra para cultivar a cana-de-açúcar, mas dependia do senhor para moê-la. Os trabalhadores assalariados, que era o feitor-mor, o mestre do açúcar, o purgador, o caldeireiro, o oficial de açúcar e o feitor do campo. E também tínhamos os artesãos, que eram os carpinteiros, pedreiros e ferreiros, e mais abaixo aí, na base da pirâmide, os escravizados, os africanos e seus descendentes. A economia açucareira. O sistema de exploração agrícola colonial estava baseado no plantation. O que era o plantation? O termo plantation substitui a tradicional denominação do tripé da agricultura de exportação: latifúndio, monocultura e escravidão. Latifúndio é porque é uma grande propriedade de terra. Monocultura é porque é baseado somente em um tipo de plantio agrícola, né, em uma espécie, no caso aí, a cana-de-açúcar. E a escravidão era onde eles tinham a mão de obra para essa produção. O que diferencia a plantation de outras culturas agrícolas é a existência nela de um setor fabril para o beneficiamento do produto agrícola cultivado. Então, nós vamos ver aqui nessa imagem como era um engenho, como funcionava um engenho. Era basicamente assim: existia nele ali a casa grande, que era a residência do senhor do engenho e sua família, a senzala, né, onde tinha a moradia dos escravos. Tínhamos ali também chiqueiros e estábulos, né, para porcos, galinhas e cavalos. A capela onde era realizada as missas no domingo ou outros dias da semana, mas a maioria era no domingo, né? A moenda, né, e a cozinha do açúcar. Mas como era feito esse beneficiamento do açúcar? Né? Como era produzido ali? Nesse engenho, a cana era plantada, né, no canavial, como você pode ver aqui na imagem 1. Depois era levada para moer, depois era levada para as caldeiras para cozinhar, era levada para purgar até o seu beneficiamento final, né, para ser exportada. Então, tudo era feito aqui nesse engenho, entendeu? As etapas da produção do açúcar: após o plantio, a colheita e o corte, a cana-de-açúcar era transportada para a casa da moenda. Depois de moer e prensar a cana, o caldo obtido era cozido na casa das fornalhas, que era na cozinha. O melaço era levado para a casa de purgar e ficava lá por 2 semanas em formas de barro com furos de drenagem. Depois de 40 dias, eram produzidos 3 tipos diferentes do açúcar: o escuro, o mascavo e o branco. A última parte da produção do açúcar nos engenhos coloniais era a etapa da secagem e embalagem do produto. Tudo que era produzido nos engenhos era enviado por navios aos mercadores europeus que negociavam o açúcar na Europa em alto custo. Aqui nessa imagem também está meio desfocada, né, uma imagem do livro didático, e mostra como é que esse plantio era feito, né, como era cozido esse melaço. Eles eram colocados em formas de barro. Essa forma, né, que esse formato em funil aqui, tinha um furo embaixo, né, que ela ficava um tempo ali com esse furo fechado. Depois eles abriam para escorrer o mel que saía ali do açúcar. E quando ela já estivesse assim em forma, né, já tivesse pegado a forma ali da forma para ser desenformado, ela ficava assim, né, nesse jeito, nesse
tipo de cone. E aí aqui era retirado os 3 tipos de açúcar que a gente falou aqui, o escuro, o mascavo e o branco, né? Daí aqui ela era embalada e exportada. Aí no PET de vocês vem um texto, né? A sociedade do engenho, uma realidade lucrativa para uns, violenta para muitos, que fala um pouco como funcionava esse engenho, como era tratado os escravizados, né? E você pode dar uma lida no PET, que fica a melhor resolução para você. E vamos aí para as atividades. Aí tá aí. Número 1. Durante o período de predomínio da produção do açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro representava o eixo econômico da nossa sociedade, pautada na desigualdade social, representada na concentração de riquezas nas mãos dos senhores de engenho, enquanto uma massa enorme de trabalhadores livres ou escravizados não vivenciavam as riquezas que a produção do açúcar gerava. Em sua opinião, o cenário político e social do Nordeste brasileiro é muito diferente do que ocorria no período colonial no que abrange a concentração de renda? Aí, para saber um pouco mais o que é desigualdade social, aí eu coloquei este textinho aqui sobre o que seria desigualdade social antes mesmo da gente entrar na resposta propriamente dita. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade prejudica e limita o estado social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos como a educação, a saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. Então, baseado nisso aí sobre desigualdade social, né, no que tange, então, no que abrange aí o Nordeste brasileiro, você acha que a desigualdade social lá, né, na concentração de rendas, é diferente do período colonial do que ocorre hoje? Então, eu coloquei assim uma reflexão minha, que você pode criar a sua, já que a resposta é pessoal, né? Já que está falando aqui em sua opinião, a resposta é pessoal. Embora todas as regiões do Brasil apresentem desigualdades sociais, a região Nordeste, em consequência de fatores históricos, geográficos e sociais, como a desigualdade de renda, possui índices mais elevados de famílias vivendo em situação de pobreza que se sobressai a outras regiões brasileiras. Então, você pode procurar aí em qualquer site, jornal fala muito, você vai achar ali a situação do Nordeste brasileiro sempre um pouco pior, né? E nem em todos os lugares, né, gente? Principalmente no sertão nordestino, do que em outras regiões brasileiras. Ali você pode ver que as pessoas no sertão nordestino sofrem muito com a seca, né, com a falta de água. O sofrimento deles é bem grande. 2. Descreva as etapas da produção do açúcar. É aquela etapa que eu coloquei para vocês lá nos primeiros slides, né? Você pode estar resumindo isso aí, colocando, né? Pode colocar plantio, colheita, corte, depois levado para moenda e prensado, e obtém o caldo que é cozido nas fornalhas. Aí você pode colocar o melaço levado para purgar, e a última parte aí é a etapa da secagem, e depois de tudo produzido, é transportado para a Europa. Você pode resumir em poucas palavras isso aí, ok? 3. Elabore um pequeno parágrafo narrando como você imaginaria a vida de uma pessoa escravizada no Brasil, desde sua captura até sua vida de trabalho forçado. Busque imaginar todos os âmbitos da vida social de um escravizado, envolvendo sentimentos, saudades da terra, sonho e sofrimento. Este trecho aí, que eu nem vou ler para vocês, eu retirei de um site cujo tema é Ex-escravo brasileiro. Autobiografia emociona com relato de sofrimento. E aí eu acessei neste site aí que eu deixei para vocês.
Eu vou tentar lembrar de colocar ele no link aí, um link dele aí embaixo na descrição do vídeo, porque aí você acessa. Neste relato, conta a história, né? Desde quando o escravo foi capturado, de como ele era tratado, quais as formas de sofrimento que ele passou. Então, fica bem legal para você ler e retirar deste texto trechos reais para você fazer o seu parágrafo, beleza? Então é isso, chegamos ao final de mais um slide. Espero que tenha ajudado e que você possa fazer bons estudos.